Vamos avaliar as políticas de gestão do plano de governo do Renan Santos. Boa. Que no plano de governo dele é o capítulo 3 do Pacto Federativo e o 4 da Lei da Responsabilidade Gerencial. Cujos títulos dos capítulos se complementam, né? Quem paga a banda Quem escolhe... paga a banda escolhe a música, pois é. Então, o plano de governo dele, a gente já passou por alguns capítulos, né? A gente fez o de segurança pública, esse daqui. A gente fez o de educação também. A gente eventualmente vai fazer o de cultura, o de saúde. E aí, esses temas mais econômicos são divididos em vários capítulos. Aí esse vai ter 2. E quando a gente eventualmente fizer o de economia, vai ter quase o resto inteiro, né? Então, questão de ajuste fiscal, até zonas econômicas especiais, terras raras, indústria, agricultura. Boa parte da parte 3 é só proposta econômica, né? Isso aí a gente vai ter que dar uma boa sintetizada. Pois é, mas por enquanto tá assim essa Sapucaí política, que a gente avalia nesses 5 quesitos aqui. Então, aura, positivo, ok, fraco, vai acabar. A galera tinha sugerido alguma coisa para trocar o vai acabar? It's over, né? It's over, é. Você acha Eu bom? acho bom. Cara, eu já tô me sentindo meio que um unk, tá ligado? Eu também. Copiando gírias de pessoas mais novas que eu, que não dialogam tanto comigo. A gente usa, né? Só não oralmente, porque pelo amor de Deus, né, cara? Vai com calma também. Pois é, e aí a gente pretende fazer isso para todos os candidatos. Por enquanto, o Renan é o único que tem o plano de governo divulgado. Por isso que a gente tá focando nele, fazendo primeiro. Mas quando sair do Lula, do Flávio, do Caiado, do Zema, da Sâmara, a gente vai fazer também. Esse da Sâmara promete. Eu gostei que você não mencionou o Cury. Não, é o Cury, foda-se. O Cury a gente só vai botar It's over em tudo. Pois é. Mas vamos lá. Então, quem paga a banda fala sobre Pacto Federativo, especificamente gestão de municípios. E o próximo capítulo fala sobre a questão de gestão por metas das unidades federativas inferiores ao nível federal, né? Então, municípios também. Eu acho, cara, que essa é a proposta mais radical, tá? De todas do plano de governo. Falar, mas a parte de segurança pública... Eu acho que a parte de segurança pública a gente está muito mais próximo de um consenso razoável ao longo do espectro do centro até a direita. Acho que a maior parte das pessoas estariam de acordo com os termos daquilo. Com exceção de um ponto ou outro, né? Eu acho que, né, tem as partes ali que são mais arrojadas, que eu acho que não sei se todo mundo está preparado, apesar de ser muitíssimo necessário. Essa porra aí só o MBL entende e defende. Exato. Essa da lei de responsabilidade gerencial especificamente é bem radical, né? Não, e vai contra tudo, né? Vai contra a natureza brasileira, cara. Eu argumentaria assim. Acho que as forças mais primordiais do nosso arranjo nacional, elas serão violadas por essa proposta se assim implementada, o que me deixa muito animado, cara. Essa é pra mim a parte mais sexy. E, enfim, acompanhando o Renan, né? Fazendo muitas apresentações do plano de governo já. Essa também é que chama mais atenção, cara, da galera colarinho branco. Pois é. Quando ele fala de segurança pública, eu fico tipo, maneiro, mas tá todo mundo falando sobre isso. Aí quando ele fala sobre essa porra, eu fico tipo, oh shit! É porque é bem pensada com a cabeça de economista também, né? Então, de incentivos e tal. Então, pois é. É bom. Então, a ideia central disso aqui é diminuir o número de municípios. Aí fala um pouco do diagnóstico, a gente não vai ler tudo, mas vai ler um pouco. Então, a ideia é essa. Hoje, a maior parte dos municípios brasileiros são fiscalmente inviáveis. Entidades controladas por oligarquias locais que transacionam o poder de compra de votos e os orçamentos da gestão pública com deputados estaduais e federais, criando efetivas máquinas políticas que servem à manutenção do centrão no poder. Nos últimos 80 anos, o Brasil quase quadruplicou o número de municípios, criando um sistema federativo em que a ampla maioria dos entes é fiscalmente inviável. Quase 90% gastam mais com folha de pessoal do que arrecadam em tributos próprios. Cara, acho que a gente já mencionou em vários episódios do NC Show, isso é fato óbvio, assim, é de que teve uma grande farra dos municípios ao longo dos anos 90, né? Sim. Logo depois da redemocratização, o processo para você criar um município foi muito facilitado, muito alargado. E aí, boa parte dessas oligarquias locais, grupos políticos, né, enclaves políticos, não hesitaram minimamente na hora de constituir municípios, cara. Foi tipo assim. Exato. Né? Tinha, sei lá, 3 famílias competindo pelo poder em um município maior. Aí as 2 menores falaram, cara, e se a gente só separar o nosso feudinho aqui? Não, e aí você tem, inclusive, e a gente já também, eu acho que em outro episódio, cara, que eu acho que fez a pergunta de $1 milhão, que é como, tipo, o que caracteriza um município no Brasil, além da norma, né, estrita. Né? Além do, esse é o desenho agora, mas tem alguma lógica por detrás? Cultural, econômica. Exato. Por que um município igual Mesquita não está inserido em Nova Iguaçu? Né? Um município igual Nilópolis não está conurbado ali, né, em Caxias e tal? Não existe resposta, porque foi feito a moda do caralho, por isso é mal feito. Eu argumentaria, inclusive, que o arranjo dos estados brasileiros, isso acabou sumindo do discurso com o tempo, mas eventualmente vai ser um momento de tratar isso. Mas o próprio desenho dos estados brasileiros é meio retardado também.
né? Você tem separações que não fazem sentido. E tem coisas juntas que também não fazem sentido. Note-se, principalmente, tem coisas que estão juntas e deveriam estar separadas. Mas eu acho que isso nunca foi discutido história do Brasil, cara. É tudo muito cumulativo, assim. Para quem é um leitor atento de história do Brasil, é tudo cumulativo, cara. As mudanças da ditadura, foram acumuladas as mudanças da Era Vargas, foram acumuladas as mudanças da República Velha, foram acumuladas as mudanças do Império. Ninguém nunca parou, vou revisar aqui e fazer e sistematizar. Isso nunca aconteceu. E essa proposta sobre isso, então é muito interessante. Então, a SC15 de 96 tentou frear esse processo, mas a lei complementar exigida nunca foi editada. O resultado é uma máquina cara e disfuncional que consome, em duplicidades administrativas, câmaras, prefeituras, secretarias e autarquias replicadas, recursos que deveriam custear escolas, postos de saúde, asfalto e saneamento. Então é isso, né? Então, se você tem 2 municípios minúsculos, sem atividade econômica, mas cada um deles vai ter a sua própria secretaria de saúde, a própria secretaria de, sei lá, infraestrutura. Você tem um bando de funcionário administrativo que não precisava. E câmaras, né, cara? Com 11 vereadores no mínimo e mais seus assessores. Cara. Muitas vezes analfabetos, né? Sem sacanagem. Muitas e muitas vezes, cara. Muito frequente. Dependentes de recursos federais para subsistência, praticam gastos exorbitantes em shows de artistas famosos, como foi denunciado nos casos icônicos envolvendo o cantor Wesley Safadão. Ao todo, apenas no biênio 2024-25, municípios gastaram 5,2 bilhões na contratação de shows e eventos. Caralho, isso é loucura. E se olharmos apenas os municípios em situação fiscal problemática, os gastos excedem 2 bilhões de reais. Enquanto isso, indicadores como saneamento, saúde e educação básica continuam estagnados. Não há incentivo para a melhora dos serviços públicos e tampouco para o desenvolvimento de complexidade econômica, que tornaria os municípios fiscalmente viáveis no longo prazo. Então é isso, né? Se você recebe dinheiro federal, na tua maquinazinha ali do teu município, cara, não faz diferença se o teu município tem ou não uma economia. Porque normalmente, numa república racional, cara, o dinheiro que o ente público tem vem meio que da base de impostos que ele mesmo cultiva. Só que nesse caso não tem a lógica do jardim, né, cara? Que a gente falou do desenvolvimento econômico. Tem que ser tudo um jardim, cara. Tem que pensar o Brasil como um grande jardim. Precisa de um grande jardineiro. Só que a gente não tem, cara. Falta um grande jardineiro como Vargas. Pois é. Mas o ponto, cara, é justamente que os interesses dos municípios, muitas vezes, ele destoa muito do interesse da federação, no geral. Exato. E do interesse do bem público, né? Da população. Não, total. Eu acho que os interesses do povo estão muito mais alinhados aos interesses da federação, que é do desenvolvimento, do crescimento econômico, né? Do avanço, da representação política, enquanto a lógica dos municípios é muitas vezes oposta, né? Ela é localista, ela é bairrista, ela é retrógrada mesmo, ela é voltada para a parada não crescer e se manter na mão de poucos. E aí, cara, de novo, aí você pode estar pensando, mas isso é muito, nossa, isso é muito nordestino. Não é, cara, não é muito nordestino. No Rio de Janeiro, cara, isso é muito fluminense, né? É, muito fluminense, é muito paranaense, tem muito essas porras, assim, a família toma conta da cidade. Minas também, uma quantidade absurda de município. Entendeu? Esse é um mal nacional, cara. São as oligarquias locais, cara. Não precisam ser destruídas por um Getúlio Vargas. Pois é. A questão dos municípios é a face mais aguda das disfunções causadas pelo Pacto Federativo. No último ano foram 196 bilhões distribuídos para as prefeituras via FPM, que é o Fundo de Participação de Municípios. Valor maior do que todo o gasto federal com Bolsa Família, por exemplo. Hoje, quem paga essa conta é a União, que efetivamente arrecada dos poucos estados e municípios produtivos e transfere para a maioria insolvente. A fragmentação territorial do Brasil produz uma série de problemas graves, como a explosão do assistencialismo e a pressão sobre a partição dos recursos dentro do modelo do Pacto Federativo. Agora começam as propostas, né? Nessa linha, o governo da missão vai promover a maior reorganização territorial da história republicana brasileira, a Grande Consolidação Municipal, programa federal de fusão de municípios inviáveis e unidades administrativas com escala suficiente para entregar serviços públicos de qualidade. Isso no Rio de Janeiro a gente vê muito, né? Tem muito município da Baixada Fluminense, até do interior do estado, que não tem hospital. E aí os caras mandam a população pra cá. Pô, cara, por que não tem um hospital ali na região, entendeu? Será que se você não consolidasse aqueles municípios, eles não iam ter escala suficiente para conseguir construir um hospital para atender a população? A verba liberada seria monstruosa, cara. Operar uma prefeitura roda muito dinheiro. A menor prefeitura de todas é dinheiro demais, assim. É mais do que dinheiro suficiente para manter um hospital que seja, né? O último vídeo que você fez no seu Instagram foi ainda não foi postado, mas eu peguei eu acho que é o pior município fluminense, que é Laje do Muriaé. Uma cidade de 7 mil habitantes. Metade do PIB é a prefeitura. E o PIB do ano é ridículo, é ínfimo, assim. São alguns milhões. Né? 4 horas de PIB do Rio de Janeiro.
Pois é, essa 4 porra horas podia ser ano, né? fundida com o município perto, né? Eu acho que vale até abrir um pouco do mapa do Brasil, cara. Mapa de municípios do Brasil aí pra... Mapa de municípios. Se ninguém nunca teve essa reflexão, você com certeza já olhou o mapa do seu estado. Aí tem o do Rio, né? Eu vou olhar o do nosso, vamos olhar o do nosso, porque... Enfim. É que a gente conhece um pouco melhor, né? Cara, aí no Noroeste Fluminense, que toda essa região aí, né? Tudo que tá atrás de Campos dos Goytacazes, né? Tudo isso aí. Cara, nenhum desses municípios é viável. Itaperuna é o maior, né? O mais envolvido e é a metrópole dessa região. Laje do Muriaé, aqui pequenininho, né? Porra, isso não é pra existir nem 1 milhão de anos, cara. É impossível existir. Tem outros bizarros, macuco, cordeiro, cantagalo, tudo isso é minúsculo, cara. Carmo. E aqui mais perto na Baixada a gente vê também, né? Tem Nova Iguaçu e Duque de Caxias que são grandes. Aí tem Belford Roxo, Mesquita, Nilópolis, São João de Meriti, Japeri, Queimados, Paracambi. Será que precisava existir Isso é tudo recente, cara. Relativamente recente. São municípios novos, entendeu? Pois então, tem uns enclaves também que eu não acho que fazem sentido, né? Por que Itatiaia tá separado de Resende quanto o Parque Nacional? Eu acho que não faz. Pra mim, a conta não fecha também, entendeu? Então, muita coisa vai ser reagregada. Tem que ser. Pois é. Então, vamos lá. A consolidação tomará como referência metodológica a tese dos amálgamas municipais desenvolvida na UFPB, que demonstra a possibilidade técnica de reduzir o número de municípios brasileiros em até 70%, de 5.570 para algo próximo de 1.656. Eu gosto disso, cara. Eu gosto de pensar ambiciosamente, mano. Me incomoda um pouco quando o nego fala, não, vamos tentar reduzir um pouquinho, fazer uma mudança marginal. Não, mano, tem que fazer uma mudança gigante, cara. Definitiva, né? Tipo, melhorou 2%. Porra, meu irmão, tem que melhorar 70%. É isso aí. Combinando contiguidade geográfica, complementaridade econômica e capacidades fiscais entre municípios vizinhos da mesma unidade da federação. A consolidação operará segundo critérios objetivos de viabilidade, articulados em 4 eixos. Primeiro, viabilidade fiscal. E aí, Nicolas Ferreira aparentemente não sabe o que significa fiscal no contexto político. Você viu essa parada? Eu vi. Os gestores perguntaram para ele, mas Nicolas, e o problema fiscal? Como você vai resolver? Ele começou a falar de fiscalização entre poderes. Enfim, fiscal você tem Porra, ele não tem ensino superior, não? Acho que ele se formou, cara. Diferente do Renan Santos, o idiota Renan Santos. Mas enfim, fiscal o município ele arrecada e ele gasta. Esse é o fiscal do município, ou do estado, ou do país, né? Então, é isso que significa, literalmente, a viabilidade em termos de arrecadação de impostos e dos gastos daquele ente. Então, será classificado como inviável o município incapaz de cobrir suas despesas obrigatórias com receita própria, com indicadores de capacidade de pagamento estruturalmente comprometidos. Então é isso. Se você tiver despesa extraordinária, aí tudo bem. Agora, despesa obrigatória não, brother. Tem que ser receita própria. Eu acho muito razoável. Adotaremos como referência o critério já discutido na PEC de 2019. Arrecadação direta de imposto de competência municipal. Equivalente a pelo menos 10% da receita total. Legal. Eu realmente não conheço esses detalhes. Hoje, uma parcela robusta dos municípios não atinge esse patamar. Viabilidade geográfica. Territórios desproporcionais à capacidade administrativa do ente, como Altamira, no Pará, com 159 mil km². Altamira é um município que você consegue ver no mapa do Brasil, né? Altamira é essa porra gigantesca aqui, ó. Deixa eu chegar pro lado. É isso aqui, né? Pô, irmão, o município do tamanho da França, tá ligado? Tamanho da Alemanha, assim, uma coisa monstruosa. Acho que não chega tanto, não. Mas sei lá, é maior do que Alagoas. Bem maior. Cara, deve ser maior do que Portugal, vai. Entendeu? Porra, cara. Isso não faz sentido mesmo. Porra, cara. O que fazer é uma outra questão, né? Será que você cria vários municípios? Acho que não. Mas enfim. Ou do Barcelos, no Amazonas, ambos maiores que vários estados brasileiros, serão reavaliados quanto à racionalidade da divisão político-administrativa. Você poderia só consolidar num território para ser gerido pelo governo estadual ou então pelo governo federal mesmo. Uhum. Que era nos tempos do Vargas você tinha vários territórios nacionais, né? Você tinha um no Paraná, você tinha alguns no norte. Pois é. E eu acho que você tinha também um no centro-oeste. Eu acho que a região do Pantanal era um território também. Enfim, viabilidade econômica. Municípios sem base econômica autônoma, incapazes de atrair investimentos ou negociar a instalação de polos industriais por insuficiência de escala, serão consolidados a vizinhos com vocações complementares. Uma cidade de base agrícola e outra de base industrial, por exemplo, gerando uma receita corrente mais estável e resiliente a choques setoriais. Eu acho, cara, que o que é central essa tese é que o Brasil hoje parte de um... E basicamente sempre foi construído sobre essa premissa do municipalismo igualitário, né? Então,
todo município é igualmente um ente da federação, só que essa porra não faz o menor sentido, cara. Exato, você tem São Paulo, que tem 12 milhões de pessoas. E, porra... Vale do Muriaé, porra. Laje. Laje, é. Exato, então, assim, esses estados deveriam apitar igual, né? O teu tratamento idêntico diante da federação. Não, porque a contribuição deles também é desproporcional. Então, sei lá, sem querer polemizar, mas, porra, o modelo administrativo chinês é meio que baseado nisso. Conforme você vai conquistando, eles fraudam pra caralho, etc. Mas conforme você vai conquistando PIB e população, tu vai ganhando mais autonomia. Porra, isso pra mim é muito razoável. Pois é. Viabilidade urbana. Áreas conurbadas em que o crescimento de 2 ou mais cidades vizinhas criou uma mancha urbana única e contínua poderão ter sua administração unificada, eliminando a redundância irracional de prefeituras independentes gerindo o mesmo espaço geográfico. Aí pra mim o exemplo claro do Rio de Janeiro é, cara... Mesquita e Nilópolis, assim, tipo, cara, desculpa, Mesquita, Nilópolis e São João de Meriti provavelmente não fazem sentido existir, né? Sejamos sinceros. Apesar de ter bastante gente, né? Eu tô falando desses porque eu conheço melhor. Eu imagino que aqui no norte também seja o mesmo caso, né? Não é conurbado, mas é inserido no mesmo contexto, cara. Pô, Sim. Você tem um município de 7 mil habitantes que produz café, e aí você tem um do lado que produz café. Aí, porra, junta os dois, cara. Qual o sentido? Pois é. A consolidação não será a imposição de Brasília sobre o território. Então, vai preservar identidades culturais, beleza. Até que postos de saúde vai ser mantido, tudo bem, isso é bem óbvio, né? Então, transição cuidadosa no repasse do FPM, garantindo que não resulte em perda imediata de recursos totais, muito legal. A grande consolidação municipal é a condição material para que o federalismo brasileiro faça sentido fiscal. Sem entes municipais viáveis, a população local continua refém de forças políticas externas, nesse caso, via clientelismo de emendas e transferências federais. Com a nossa reforma, vamos entregar ao Brasil municípios de verdade, financeiramente sustentáveis, administrativamente competentes e politicamente responsáveis perante seus cidadãos. Então, o Partido Missão avança com as seguintes propostas fundamentais. Primeiro, retomar a discussão sobre a aplicação rigorosa da PEC de 2019, que introduziu o critério de sustentabilidade financeira para a manutenção de municípios. Então é isso, né? Se o seu município não tem sustentabilidade, vamos fundi-lo. Criação de um marco legal da consolidação municipal, que deve obedecer aos seguintes critérios: limite de população máxima, contiguidade geográfica, localização dentro da mesma unidade federativa, complementaridade de atividades econômicas e capacidades fiscais complementares, substituição da Lei Complementar de 91/97 por uma nova lei que disciplina o FPM, criação de autoridades multimunicipais a partir do Estatuto da Metrópole, que prevê a criação de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. Bom, isso é um facilitador de gestão tremendo, assim, né? Por exemplo, tem muita infraestrutura que é, enfim... Compartilhada, transmunicipal, por exemplo. E nem sempre está sobre necessariamente a ingerência do Estado, né? Mas aí você precisa de qualquer forma, coordenação entre os municípios. Então, por exemplo, a linha de trem, ramal de trens do Rio de Janeiro. Porra, é propriedade do Estado, mas as condições ali, né, a forma como atende de lá e de cá, você pode coordenar melhor isso de forma municipal. Estrutura de saúde, quando municipalizada, né, no caso do Rio de Janeiro. Porra, você precisa de uma... Tipo assim, o influxo de pessoas que vêm da Baixada sendo atendido no Rio de Janeiro, isso poderia ser melhor coordenado ou cooperado mesmo. Então, o Rio de Janeiro tem receita pra caralho, então, porra, de repente financia dado que vai atender todo mundo mesmo, financia um hospital na Baixada, pô. Prefeitura do Rio. Então. Integração do processo de emancipação e fusão às regras da Lei de Responsabilidade Gerencial, instituídas no capítulo seguinte. Então é isso, aqui tem um gráficozinho que mostra o número de municípios, né? Então, em um dado momento já foi 1.500, aí na ditadura era 4.000 e hoje é 5.500. Então, realmente dá para diminuir bastante. Essa proposta, no geral, é muito boa. Você pensa em alguma crítica, assim? Alguma coisa que você acha que podia estar melhor explicada? Esse é o ponto que eu sou mais convicto sobre a necessidade do governo Renan Santos, assim. Então... Talvez a única crítica seria introduzir alguma coisa sobre os estados também, né? Pode ser. Deveria ir mais longe, na verdade. Exato. O único problema dessa proposta é que ele não é ambicioso o suficiente. Roraima deveria existir? Não deveria ser um território, vai. Exato. Amapá. Davi Alcolumbre, presidindo o Brasil, presidindo o Senado brasileiro, de um estado que tem menos de 1 milhão de habitantes. Pois é. Pensa bem. Não faz sentido. Rio de Janeiro, com a Guanabara dentro? Que? Isso não faz sentido, cara. E os estados do Nordeste também, né? Enfim. E aí agora tem o próximo capítulo sobre a Lei de Responsabilidade Gerencial, que é aquilo, quem paga escolhe a música e... Quem paga a banda, pessoal. Quem paga a banda, boa. A jornada da missão, desde anos de militância política do MBL até as viagens pelo país durante a nossa pré-campanha, consolidou o entendimento coerente dos problemas nacionais. No fascículo 6, exploramos esses problemas do ponto de vista teórico, em especial nos capítulos que diziam respeito ao patrimonialismo positivo e ao tecnotenentismo. Teve um homem brilhante que escreveu um desses capítulos, né? O Orlando escrevendo do patrimonialismo positivo, certamente. Nosso diagnóstico nacional
é que o Brasil tem sido, em toda a sua história republicana, um país em guerra contra a sua própria natureza, visando a extirpar o patrimonialismo que foi a característica basilar da Fundação Nacional. Esse é o diagnóstico de vários pensadores, né? Então, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, Carlos Lacerda. O patrimonialismo, aí explicando o que é para quem não conhece, é, a grosso modo, a falta de distinção entre o âmbito público e o privado, em que nossas condições propiciam um sistema pelo qual os prefeitos e administradores locais tornam-se efetivamente senhores dos seus municípios. Então a ideia é isso, é patrimonial porque o gestor público, ele considera a esfera pública que ele está gerindo como parte do patrimônio dele. Cara, eu acho que alguém tinha que fazer, já deve ter feito esse estudo, mas sobre taxa de reeleição em eleição municipal, cara. Deve ser muito alto, cara. No Rio, eu acho que tem o campeão nacional, sabia? Que é um município grande que tem 6 reeleições, cara. O mesmo cara é prefeito? O mesmo cara. Netinho em Volta Redonda. Rapaz. E é tipo, 2 dele, um do parente dele, 2 dele, um do parente dele, 2 dele. E aí, daqui a 2 anos, vem um parente dele de novo e volta ele depois. Então, é bizarro. Isso deveria ser impossível. Pois é. Exercendo sobre eles uma administração transacional, que não promove a entrega de serviços públicos de qualidade ou incentivo à complexidade econômica. Pelo contrário, o papel do prefeito no sistema patrimonialista é ser um intermediador da compra de votos, alimentando um sistema político-partidário movido por incentivos perversos. O discurso do Renan, naquela reunião nacional dos prefeitos, foi sobre isso, Foi. Né? E eles gostaram, muitos gostaram. Eles gostaram. Porque eles reconhecem, cara, que na prática os prefeitos das pequenas são puta de deputado federal, que por sua vez são putas dos presidentes do partido, né? Uhum. Então, tipo, o prefeito, apesar dele ser um player importante, ele reconhece que ele é a puta da relação. Você não acha? Quem que é? Você conhece algum prefeito? Desculpa aí se o prefeito estiver te ofendendo. Mas você sabe que é isso. É verdade. Eu acho que existe uma frustração da categoria. Até que ponto o prefeito é uma categoria, né? Mas no sentido de que muitos deles são caras vocacionados à gestão mesmo. Né? O cara só queria gerir a cidade dele, cara. Tem muito prefeito. No Brasil é comum, cara. Tem muito prefeito que é minhoca. É o dito no jargão político de boomer, minhoca da terra, né? Que é o cara, tem muita gente que é egresso na cidade, mas tem muita gente que é, cara, nascido, criado, avançou nos quadros da prefeitura e tal, e quer governar o município dele, cara. Isso é uma coisa que tá morrendo no Brasil, mas há um tempinho atrás tinha bastante ainda. Minas Gerais é muito tradicional isso, que é o orgulho do município, da cultura da cidade, do coreto e das figuras folclóricas e tal. Isso tá morrendo, mas ainda existe. Pois é. Nesse sistema, os partidos têm por objetivo principal maximizar o orçamento à sua disposição, sobretudo por meio do fundo partidário e eleitoral e das emendas parlamentares. Ou seja, leia-se, eleger a maior quantidade possível de deputados federais, que é o que dá essas duas coisas. Fundo partidário ou eleitoral, sei lá. Acho que é o eleitoral, né? E as emendas são os deputados federais. Assim, o objetivo de um dirigente partidário é eleger deputados. A cada 4 anos, nas eleições para o Congresso Nacional, os dirigentes participam de uma grande gincana para decidir o futuro do país. O vencedor terá mais orçamento e acesso aos fundos, que por sua vez turbinarão suas chances eleitorais 2 anos depois, nas eleições municipais. Nesse momento, eles usam o valor arrecadado via fundo eleitoral para patrocinar a eleição de vereadores e prefeitos, que deverão servir na eleição seguinte como cabos eleitorais dos deputados. Então é isso. O deputado federal, ele meio que levanta a grana e quem operacionaliza o gasto da compra de votos são os prefeitos e vereadores locais, né? É um gestor de fundo, né? Exato. Exatamente. É isso. Um deles é a captação de recursos, o outro é a aplicação desse recurso. Os deputados eleitos, por sua vez, se comprometem a enviar emendas para os municípios, facilitando a compra de votos e a perpetuação política dos seus aliados. O ciclo se repete e, de eleição em eleição, as mesmas oligarquias se mantêm, mesmo sem apresentar qualquer melhora nos indicadores socioeconômicos. Essa captura do Estado por interesses privados, sem qualquer contraparte de responsabilidade compartilhada e identificação com a terra, é o grande problema do país, que nem mesmo Getúlio Vargas foi capaz de resolver. Quem escreveu isso? Parabéns. Tá com cara de ter sido o Orlando, né? Poderia ter saído da minha mão essa linha. Eu não sei se o Orlando ele é um Getúlio skeptic ou um Getúlio entusiasta. Não sei também. Sendo baiano... Ele gosta de Salazar, deve gostar de Getúlio. A refundação do modelo gerencial do Estado brasileiro é um projeto geracional que merece nossa máxima atenção. E aí começa a proposta, né? Nesse sentido, a Lei de Responsabilidade Gerencial é concebida para inaugurar um novo modelo de gestão no Brasil, integrando os melhores elementos das experiências internacionais de países tão diversos como Japão, China, Itália e Estados Unidos, adaptados para o contexto patrimonialista do nosso país. Ou seja, a ideia do patrimonialista é que não adianta você só impor e falar, faça tal coisa de boa fé. Isso funciona onde? Na Holanda, na Suíça, na Dinamarca. Países weberianos, né? Exato. Onde você consegue implementar a modernidade no sentido weberiano.
É A isso. impessoalidade do Estado. Cara, moderno. eu me lembro de pesquisar um pouco sobre a República Holandesa na época antiga, né? Então, na época que eles eram só uma república comercial mesmo, parece que nunca teve um stadtholder. Estado. Agora eu não lembro se era Estado. stadtholder ou era o prefeito de Amsterdã, que era tipo a principal autoridade política. Nunca teve um que foi sequer investigado por corrupção, cara. Caralho. Por tipo. Isso pode dizer duas coisas. Ou era um povo muito íntegro, ou então essa ouvidoria era uma merda, né? É Holanda, né? Eu acho que. Mas é o século XVII também. Cara, bro, Bro, they bro, were all bro. some shit. Broski, não tinha Sérgio Moro na época não, cara. Mas- Graças a Deus. Mas é porque tinha disputa entre as famílias também, né? Eu acho que se você fosse Não, um barão de comércio. Isso foi uma anedota meio talibiana, entendeu? Foi uma coisa meio... Tô brincando. Mas enfim. Eu não pago pau pro holandês, não. E aí, mas o ponto é esse, é tipo. Essa porra é Nordeste sabe, brasileiro. copiar coisa da Dinamarca, da Holanda, da Suíça, só não vai funcionar no Brasil, brother. Você tem que ver um país mais parecido. O Japão não é muito parecido com o Brasil, tá? A China. Antípoda social do Brasil. A China é diferente, mas tem alguma. É bem diferente, mas tem algumas semelhanças por causa da escala. A Itália tem umas semelhanças culturais, os Estados Unidos também, né? Eu diria. Sim, de fundamento político. E a ideia é essa, a ideia do patrimonialismo positivo, exato, é que você, na verdade, tem que moldar os incentivos de uma forma que É isso. o cara, ele vai ser patrimonialista, mas você tem que alinhar os interesses do senhor local patrimonialista com os interesses do bem comum da nação, né? Então, enfim. Pretendemos alterar drasticamente o sistema de incentivos que hoje rege a máquina pública, alinhando os interesses das classes políticas locais com a boa gestão e administração pública, criando uma série de travas que limitem o poder dos prefeitos e das máfias clientelistas que eles operam. Então, começando. Aí, prepare-se para ouvir propostas extremamente radicais, né? Primeiro, criação do Comissariado Federal de Gestão Pública. Uma autarquia especial vinculada ao Ministério da Fazenda, com autonomia técnica e mandatos fixos, inspirada na independência do Banco Central. O comissariado alocará comissários municipais diretamente no território para prestar assessoria técnica e exercer fiscalização em tempo real. Não vou ler essa porra aqui. Quem colocou isso, shame on you. Sobre a aplicação de recursos federais. Então a ideia é essa. Você vai meio que botar um representante do governo federal destacado no município para fiscalizar o prefeito. Eu tenho uma crítica a isso. A ideia de fazer isso com autonomia técnica e mandatos fixos igual ao do Banco Central, eu não sou fã. Eu não gosto de autonomia. Eu acho que autonomia uma ideia merda. Eu acho que funciona ok pro Banco Central por peculiaridades muito específicas e mesmo assim é questionável até que ponto não poderia funcionar melhor. Eu acho que... Eu já ouvi essa proposta da boca de quem pensou. Sim. E eu acho que faltou agregar aí como vai se dar a dinâmica entre o prefeito e o comissário. Sim. Né? Tá meio... é só um consultor. Essas coisas, elas são prescritivas, elas são sugestivas. Eu sei como é, mas eu acho que faltou... Deveria ter Não, mas deixado. eu acho que tá um pouquinho mais claro depois. Enfim. Marco gerencial nacional. Mas o motivo pelo qual eu não gosto dessa ideia de independência é porque cria o problema que é... Vamos lá, você botou o comissário na cidade, na casa do cacete do Nordeste, do Alagoas. O comissário tá lá, mandato fixo, 4 aninhos, na casa do caralho, não tem ninguém vendo ele. O prefeito é raposa velha, vai chegar pro cara, olha só. Vamos comer ele, cara. Vamos chegar e falar, olha só. Você me ajuda, eu te ajudo, irmão. Tu vai sair daqui milionário, cara. Uma mão lava a outra. Uma mão lava a outra. Bunda. Entendeu? E pior, depois, eventualmente tendo um governo de esquerda, vamos botar um comissário do PSOL pra gerir as cidades de direita. As cidades de direita do Brasil. Vagabundos, então, o prefeito do Goiás, o prefeito de Santa Catarina, que é... Mas esse cara só vai falar de finanças, pô. É o comissário de esquerda vai ficar... Não, gasta mais o prefeito. Não. Responsabilidade fiscal em primeiro lugar. Mas, enfim. Não, cara, dá mais benefício pra mendigo, cara. Porra. Mas eu acredito Caralho, faz aí um festival de cinema étnico, cara. Porra, vamos gastar esse dinheiro. E o prefeito... Não. Sim. Não sei, a parada é que a dinâmica entre o comissário e o prefeito tem que ficar mais clara, pô. Quem manda em quem? Vamos lá. Marco Gerencial Nacional. Instituição de um sistema de metas baseado em 3 famílias de indicadores. Essa é uma das grandes propostas do Renan, né? Que ele fala o tempo inteiro. Resultados setoriais, então IDEB, que é o índice de educação, se não me engano. Cobertura vacinal, que é uma coisa básica de saúde. Saneamento, básica de obra, né? E crescimento econômico, que é, até onde eu sei, é literalmente o crescimento do PIB. Integridade de gestão e eficiência fiscal. O sistema permitirá intervenções graduais do poder federal nos municípios que não cumprirem essas metas, evitando colapso administrativo. Pra galera aí, jovem universitário, cara, essa mudança aí faria os partidos de centrão que gerenciam o interior do Brasil disputarem na porrada jovens com capacidade administrativa.
Gente disposta, pô, vai lá pra casa do caralho e faz esse município acontecer, entendeu? Tu vai virar secretário de fazenda e vai coordenar a administração do Zezinho das Cubas. Sim. A escalada de consequências. A LRG substituirá a atual anistia de fato por punições proporcionais e imediatas. Então é isso, né? Então, ao invés de você ser anistiado, você vai ter uma punição. Municípios com desempenho crítico entrarão em tutela gerencial, exigindo dupla assinatura, prefeito e comissário para gasto. Então, Aí um pouco ficou mais como é a claro. relação, né? Gestores que falharem reiteradamente nas metas de longo prazo estarão sujeitos à inelegibilidade superveniente e ao processo de cassação por improbidade gerencial perante os tribunais de justiça. Então a ideia é de que o Renan já falou várias vezes, né? Que se o prefeito não entregar, ele vai ficar inelegível. Eu gosto dessa proposta, óbvio, mas eu acho que a operacionalização dela é um pouco mais complicada, porque, bro, as cortes são porra do monstro fora de colheira, tá ligado? Cara, eu penso até no, enfim, na concepção legislativa da coisa, cara, também. Porra, tu consegue imaginar como ia ser essa lei, cara? Então, Porra, ia ser uma lei, mano, ia ser um blocão assim de texto técnico Pois pra é. caralho e avançado. o problema da inelegibilidade é que no Brasil ninguém cumpre o mandato inteiro da inelegibilidade, a não ser que o seu crime tenha sido gostar demais de mulher. Esse é literalmente o único cara que eu conheço que vai cumprir a sentença inteira Arrisca. de inelegibilidade. Todo mundo fica inelegível e fica elegível de novo. Todo mundo. É verdade. Rodrigo Manga. Então, tipo, sabe, eu, enfim, já conversei também com o redator dessa lei dessa proposta, né, de, cara, como exatamente você faz pro judiciário te obedecer? Fazer valer, né? Porque se o judiciário não quiser implementar essa merda, e tem motivos pra não implementar, porque é aquilo, quem são os juízes lá em Pernambuco? São os amigos do João Campos. Será que o juiz, que é amigo do João Campos, vai querer fuder o prefeito, que é da base política do João Campos? É uma teia muito complicada. Talvez valesse criar um órgão administrativo, né? E aí tornar também a ação administrativa. Tu faz tipo um conselho de prefeitos e aí você pode se responsabilizar diante dessa organização e tal. Aí tem efeito jurídico a decisão desse conselho. Ideia. Sim. Eu também não gosto muito de Processo administrativo. processo administrativo, porque eu acho que isso é facilmente capturado por elite burocrática de esquerda, sabe? Mas enfim. Cláusula antimáfia. Inspirada na legislação italiana, a lei permitirá ao STJ decretar a dissolução imediata de administrações capturadas pelo crime organizado ou milícias. Isso aí é pra ontem, né? Sim, essa é extremamente radical também, mas, puta, é extremamente necessária. Porque, cara, tem uma prefeitura que o prefeito é fechado com comando vermelho, cara, você só Tinha que matar esse cara, né? dissolve imediatamente a administração dele. Cara, isso é mais ou menos o que tá acontecendo com o Rio de Janeiro agora. Óbvio que não foi por causa dessa lei, mas o Cláudio Castro fez tanta merda na administração dele que todo mundo da linha sucessória foi preso ou afastado. E aí, quem se tornou o governador do Rio de Janeiro é um interventor. Do caso, nesse caso, não foi do Poder Federal, mas agora foi. me responda essa pergunta aqui. Se a gente tá numa declaração de guerra formal contra as facções, o prefeito colaboracionista com o inimigo não é traidor? Eu acho. Então, Bala nele, né? boa. Gostou? Eu tô treinando. Tá treinando para mais o Odisseu da Idade do Bronze? Que compra absurdo. Não. Eu só acho que faz sentido mesmo, cara. É muita. Porra, cara, vou ter que ser muito filha da puta, cara. Porra, ser prefeito fechado com comando vermelho, cara. Porra, vai queimar no inferno, porra, brabo, assim. Pois é, então a gente pode acelerar e a gente mandar pra lá logo, né? Isso. Vínculo com financiamento partidário. O repasse do fundo partidário e do fundo eleitoral passará a ser calculado com base na qualidade gerencial dos mandatários. O Renan Santos sempre fala disso. Partidos que se selecionarem, eu tenho astigmatismo, e mantiverem gestores autismo. competentes serão premiados. Legendas que sustentarem prefeitos caçados ou com indicadores vermelhos sofrerão retenção de recursos. Indicadores vermelhos? Que é aquela ideia, né? Que o indicador preto é que você está ganhando dinheiro, o indicador vermelho é que você está perdendo dinheiro. Era assim nas coisas de contabilidade muito antigas, tá ligado? Meu Deus. Ok. Mas é isso, a ideia é que, cara, se você não tá entregando o indicador, você vai tomando revés de repasse da União. Beleza. Isso aqui eu acho golaço, assim, absurdo. Não tem como uma pessoa de boa fé ser contra isso, cara. Só não tem como. Esse aqui eu acho que é muito golaço também, mas é um pouco mais radical. Mas eu acho que é fundamental também. Não tem como ter um cara associado ao Comando Vermelho numa gestão pública. E essa coisa do comissariado eu acho interessante, apesar de que eu acho que é bem difícil, sabe? Você conseguir de fato... É meio faca de dois gumes também, né? Tem que deixar mais claro. Pois é. Mas é bom. Cara, de novo, esse aí é o ponto do qual eu sou mais convicto, mais radical, assim. Cara, esse pra mim é a solução, o obstáculo da civilização brasileira, cara.
A lei de responsabilidade gerencial transformará a administração municipal de um feudo político em uma unidade de entrega técnica. Pela primeira vez, o governo federal poderá escolher a música, isso é, impor padrões de gestão objetivos e universais sobre os municípios que dele dependem, controlando e fiscalizando os repasses para garantir a boa administração local. As lideranças municipais passarão a agir sabendo que uma gestão ineficiente pode acarretar em perdas de recursos para seus partidos e até em inelegibilidade. Assim, terão incentivos para promover a melhora nos serviços públicos e na complexidade econômica local, gradualmente levando o desenvolvimento para os rincões do Brasil. Essencialmente, trata-se de um projeto para refundar o Estado brasileiro, criar um Estado novo, dessa vez democraticamente, alavancando a tecnologia e o capital humano nacional para profissionalizar a administração pública e romper com a lógica predatória do patrimonialismo negativo que marcou até hoje o nosso país. Pois é. Great stuff, cara. E aí, qual é a nota? Tinha que ter uma acima de aura, cara. Você acha essa melhor do que as outras? Essa é minha favorita, cara. Cara, eu gosto muito da de segurança. Eu não sei se é só o meu lado... Seu lado Odisseu? Meu lado Odisseu. OG. Meu lado Odisseu, mas, porra... Na minha opinião, até agora, das três, a que eu mais gosto é de segurança. Essa é muito boa também. Pô, a de educação eu também gosto muito. Eu gosto muito das três, pra ser bem sincero. Porra, então essa informação assertiva pra caralho. Obrigado. Das três, você gosta das três. Exato. Yes. Legal. Valeu. Yes. Mas, cara, por que você acha que essa é a mais... Essa pra mim é a chave mestra, cara. Eu acho que esse foi o grande empecilho, cara, da civilização brasileira até agora. Aí a gente tentou resolver na época do Vargas, avançou muito, mas não resolveu, né? Voltou tudo. Agora em 88 é os mesmos erros, os mesmos esquemas, as mesmas coisas. Só não tem café, pô. A gente tá de novo em situação de República Velha, cara. É uma coisa maldita. Isso me revolta de verdade, cara. Sim. Eu acho que o problema que eu tenho com isso é que essa lógica de tentar meio criar incentivos, ela... Cara, é muito difícil você fazer incentivo dar certo quando a outra ponta tá de má fé, tá ligado? E isso é um problema clássico de... É porque eu trabalhei com essa porra, literalmente, você criar indicador pra remunerar um cara baseado na qualidade da gestão dele é muito difícil. Tipo, vendas. Você quer remunerar o melhor vendedor baseado em quem vende mais. Só que, cara, tem tanto detalhe que não tá tanto no controle do cara e tanta coisa que você pode tentar criar um indicador complexo que ele vai acabar dando um jeito de fraudar a parada ou então de fazer algo contra, que é muito difícil. E a única forma de garantir que o cara vai estar operando com boa fé é você punindo ele de forma bem dura se ele não cumprir de boa fé. E aí, as punições nesse caso são muito interessantes. Eu gosto muito da punição de você tirar recurso. Eu acho que tirar recurso é muito bom. Funciona muito. Né? E eu acho que... o cara não tem tanto incentivo pra lutar de uma forma tão dura quando você tá tirando o recurso dele. Porque ele vai comprar uma puta briga por isso? Não, ele vai só começar a fazer a parada na moral pra ganhar recurso. Agora, afastar o cara, ou inelegibilidade, que você vai depender das cortes pra fazerem, aí eu já acho mais complicado, porque as cortes não estão no teu controle, cara. E aí o cara, ele vai se apossar das cortes, porque ele já possui a porra da corte, eu acho um pouquinho mais complicado. Mas, porra... Mas no geral eu acho um golaço também, acho muito bom. É, muito bom. Assim, a gente não pode também... Tem que ter a convicção de que isso é destruir o Anel de Sauron, mas novos desafios serão impostos a partir desses avanços legislativos. Eu me preocupo muito também, cara, com essa parada também de metrificar a gestão por dado, né, métrica. Porra, é muito chinês, né? Sim. E na China dá problema. Tem os problemas clássicos de civilização chinesa, que é nego, porra, fraudando meta de... De novo, as medições na China, eu acho que elas são meio retardadas. Tem uma carga muito forte do século XX, mas nego fraudando as medições de produção de aço, fraudando população, desse tipo de coisa. Fazendo obra burra pra gerar PIB. Então, assim, você vai ter novos desafios. Mas eu prefiro esses aos atuais. Eu acho que hoje só não funciona, cara. Um paizinho maldito em termos de incentivos políticos, assim. Paizinho fê da puta, cara. Pois sentido. Mas é isso, pessoal. Entre no nosso site www.novosclasses.com.br. Colocamos um vídeo novo sobre Odisseu ou Odisseia. Nosso review / opiniões, comentários. Esse título é absurdo. A gente discutiu se o Odisseu era Shadow ou Beta, né? E é isso, cara. Eu acho que ficou legal a discussão. Pra assistir você vai ter que virar membro. E aí tem 2 planos. Um de 15 e um de 30 reais é a melhor forma de apoiar o nosso trabalho. A gente agradece. Valeu. Obrigado.